A velha mídia carcomida está perdendo espaço para a internet. Quem vai falar sobre este assunto é o advogado Dr. Marcelo Santos. Ivan, é um tema bastante pertinente, de fato, um tema interessante e que inevitavelmente nos remete a uma reflexão. Por que está havendo essa evasão de telespectadores, vamos dizer assim, não só de telespectadores, mas também de investimentos em relação à chamada mídia oficial, a mídia televisiva? Eu tenho aqui também, Ivan, dados oficiais, aliás, dados que foram divulgados, disponibilizados, são de domínio público pela própria Rede Globo. Vamos falar Rede Globo porque é ela que encampa, né, todo esse rol de veículos, de grupos de comunicação, que eu insisto em dizer, são privados, portanto, atendem a interesses, a maioria das vezes escusos, de grupos privados que têm contratos de concessão do serviço público de telecomunicações, contratos em atividade. Mas falando sobre isso há algum tempo aqui na TV Centro-Sul, nós nos reportamos exatamente aos conteúdos. A grade de programação, seja jornalística, seja esportiva, de qualquer natureza, novelas, e nós dissemos, e agora vamos ratificar, respondendo a sua pergunta, será que essa evasão, será que essa queda na produtividade, no lucro, na verdade é isso mesmo, no lucro, apesar de ser um serviço público, mediante concessão, será que esses grupos de comunicação estão realmente atendendo as diretrizes constitucionais que disciplinam as concessões de serviço público? E será que essa evasão, essa queda na produtividade, no lucro, na audiência, deve-se tão somente, como ela própria Globo alegou, atribuiu, a queda no faturamento, nos investimentos, a modernidade, digamos assim, a quantidade de novos sites, aos streams, né, que são aqueles canais de filmes, séries, e sites, etc. Será que as pessoas estão deixando de assistir televisão aqui no Brasil tão somente porque as coisas evoluíram e é mais prático, é mais cômodo, é mais moderno assistir no celular, acessar um stream, um canal de filme, de série? Ou será que esse desinteresse cada vez mais crescente por parte das pessoas não se deve exatamente ao conteúdo que está sendo oferecido às pessoas? Então eu tenho aqui um relatório, né, estatístico, realmente. A Globo divulgou, no final do ano passado, 2023, um balanço de suas atividades envolvendo todo o contexto. A própria Globo reconhece que teve uma queda de 33% em média no lucro anual, uma queda de audiência, por exemplo, de 40% em relação às novelas, e que nos últimos 6 anos a audiência da Globo como um todo, até o futebol, pasmem, caiu 24% nos últimos 6 anos. A Globo atribuiu essa queda aos streams, aos sites, aos novos canais. A cada ano que passa, a gente percebe que, de fato, o conteúdo que está sendo oferecido ao público é deplorável, de concluir. E eu, que gosto muito de futebol, a coisa é tão séria que eu estou perdendo, um desportista tradicional, estou perdendo até o ânimo, a vontade, o desejo de ver futebol, porque até nas partidas, nas transmissões de futebol, o que a gente vê é puro discurso político, ideológico, é o tal do politicamente correto. Até o futebol está se esvaindo. Então vejo, no futebol, segundo aqui o relatório da Globo, atualmente o que mantém a Globo, digamos assim, é o futebol. Haja visto que todo brasileiro realmente, como dizia Nelson Rodrigues, brasileiro não nasce, o brasileiro entra em campo, né? O brasileiro ama futebol. Mas o futebol e o BBB, tal do Big Brother Brasil, mas o BBB e o futebol é que estão segurando as cotas de patrocínio da Globo. Imagine a situação, como é grave. Então, a gente vê demissões de artistas, né? Demissões de artistas famosos, de jornalistas, não vou dizer jornalistas tecnicamente qualificados e de escola, mas jornalistas famosos, tradicionais, estão sendo, né, em massa demitidos da Globo. O que está acontecendo? Por que realmente os investidores estão preferindo aplicar seus recursos na mídia internética, digamos assim, na mídia virtual? Como é que o senhor avalia Jornal Nacional perdendo, Fantástico perdendo? A que o senhor atribui essa deterioração, essa queda drástica de audiência de programas antes preferidos? Eu atribuo, Erivan, a questão do conteúdo mesmo.
Nada obstante, o brasileiro, boa parte da população brasileira ainda padeça desse vício de jornal nacional, como eu costumo dizer, a coisa está ficando tão grave, tão séria em matéria de conteúdo, que até mesmo essas pessoas que não têm um crivo, né, não têm uma consciência, digamos assim, um crivo, um filtro, estão desistindo de assistir, porque as narrativas têm sido tão esdrúxulas, tão absurdas, que instantaneamente, logo em seguida, um minuto após o lançamento da narrativa, elas já estão sendo derrubadas, de tão absurdas que são, de tão maquiadas, de tão forjadas, ou seja, as pessoas estão começando a entender, perdoe minha expressão, nosso ouvido não é pinico. Então, assim, o desespero é tão grande por parte desses veículos de comunicação militantes, é isso mesmo, que não tem compromisso nenhum com o país, nem com a verdade, que as pessoas estão naturalmente concluindo que não vale a pena. Isso é o lado positivo, que a coisa está tão decantada que nós estamos vivendo a república das narrativas. É tanta coisa absurda que, assim, beira a ilogicidade. Estão querendo emplacar, goela abaixo, mentiras cabeludas, como a gente costuma dizer. Então as pessoas estão realmente ficando saturadas. Nós estamos vendo, inclusive, nos últimos tempos, os próprios jornalistas, debatedores da Rede Globo, em público, se desentendendo, né, discutindo em público. Então, essa é a questão. Então, respondendo a sua pergunta, é questão de conteúdo mesmo. As pessoas estão cansadas, saturadas de tanto besterol, sabe, de tanto descompromisso com a verdade, mentiras cabeludíssimas, que não convencem mais nenhuma criança de 5 anos de idade. Então, é isso que nós estamos a ver, lamentavelmente, na programação televisiva brasileira.